Olá, muito boa noite a todos aqui no Instagram do Ciesp. Mais uma vez, muito obrigado e é uma honra receber todos vocês para mais uma live. Olá, boa noite, Alana, o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Como eu estava falando, é um prazer, é uma honra voltar aqui ao Ciesp, ao Instagram do Ciesp, para mais uma live. Hoje, muito bem acompanhado por uma pessoa que eu sou apaixonado, que é a Celinha, né? A Célia Godoy e Regina, e Bel, Marília, boa noite, boa noite. Então, eu estou só aguardando a Regina entra, a Regina não, a Celinha entrar. Eu vi a Regina falando boa tarde, falei Regina, mas estou só aguardando a Celinha entrar para que eu possa chamá-la. Já está aí, muito bom, Celinha, que coisa boa. Então eu vou chamá-la para nós podermos começar a conversar sobre o tema de hoje, que é fascinante e que a Celinha com certeza vai desenvolver de uma forma fantástica, e eu vou dar uns insights de neurociência, falar um pouquinho sobre a neurociência e os campos da experiência na educação infantil. Então, boa tarde, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos e deixa eu chamar a Celinha aqui para ela conversar conosco. Achei! Agora vai conectar. Conectando, Celinha! Tudo Tudo bem, bom? Fê? Tudo, graças a Deus. Tava com saudade já de te ver, Pois ainda que é, seja pelo falamos pouco celular. essa semana, né, Fê? A gente quase não se fala, mas a gente não se viu, né? Pois é, isso mesmo. Ah, que coisa boa estar com você de novo aqui, viu? Obrigada. A recíproca é mais do que verdadeira, viu, Ah, Fê? nem fale. Nosso encontro foi fantástico, né, Celinha? Que coisa incrível. Gostei muito, porque você é uma pessoa muito especial, muito maravilhosa, Ah, um você também. profissional de primeiríssima, que eu estou tendo o prazer e a gratidão, já agradecendo por você estar na minha vida, porque Imagina. pessoas muito especiais sempre fazem o bem, e isso é maravilhoso, né? O prazer é meu. A possibilidade de aprendizado que eu tenho tido com você é fantástica. Então, eu só tenho a agradecer também, não só por todo esse aprendizado, mas pela pessoa maravilhosa que você é É também, que eu sou você, pronto. encantado e apaixonado. E assim como a Regina está dizendo que ama a gente, nós também amamos ela. E eu falo que o Ciesp só me trouxe pessoas incríveis nessa quarentena. E eu só tenho a agradecer também ao Ciesp por isso. É isso mesmo. É muito bom estar aqui. Você tá diferente o visual hoje. O cabelo mudou? O que aconteceu? Acho que nada, porque acho que não deu tempo. Sério? Ah, hoje Mas eu tá ótimo, tá sei, na ótimo. verdade. Essa que é a verdade. Ah, mas tá ótimo, tá linda, como sempre, como Calma, sempre. viu? Ai, Deus. Mas vamos lá, fique à vontade. A hora que você quiser que eu coloque os slides, eu coloco. Enfim, agora Tá estamos mais tecnológicos do que nunca. E é só bom. você me dizer. Bem, o nosso tema de hoje é, assim, espetacular, porque os campos de experiências, né, da educação infantil, entendendo que campus, Fê, ele é muito além, ele vai muito além de uma área, porque a educação infantil, dentro dos referenciais curriculares, trazia a visão de área, né? A Sim, área das linguagens, a área da arte visual, assim por diante. Então, os campos abrem uma possibilidade e ampliam a nossa visão enquanto educador, para que a claro. gente perceba que são infinitas as possibilidades para essa Sim. criança se construir, desenvolver toda a sua potencialidade no espaço da educação infantil. Eu quero agradecer essas pessoas lindas que estão conosco, Fê, porque, Verdade. embora tenha sido manifestados vários picos de ciúmes, viu, Fê? É mesmo? Meu Deus!
você não falou de mim. Diz, meu Deus, a Xelinha às vezes não enxerga. Então, é uma coisa assim bem Vamos dar interessante. um oi geral, assim, né? Amamos Oi, todos vocês. obrigada. Hoje foi tanta live, foi congresso, foi live. Então, quem está conosco é por algum motivo especial. Então, Verdade. agradecendo novamente você, a Regina, Imagina. a Regina Stefano, que está na minha vida, Fê. E eu entrei para fazer live graças Aham. àquele empurrãozinho. Você vai! Vai! E aqui estou. Que coisa. E está arrasando, né? Mais do que está arrasando. Olha, Virou a dona das lives. não, sabe o que é? Assim, é com muito carinho que a gente prepara e pensa, Sim, sempre, Fernando, em termos de trazer uma ideia. com Essa certeza. é só uma ideia, para que as pessoas possam largar a compreensão, revisitar os seus fazeres, né? E o Exatamente. tema de hoje, ele é incrível, porque trata dos 5 campos de experiências. Na verdade, quando surgiu a BNCC e demos início esse ano na implementação dela, Aham. sabíamos ainda quais as dimensões e possibilidades que elas gerariam para as nossas ações na escola. E Sim. hoje, vamos olhar para esses campos à luz da neurociência, com toda a sua experiência fascinante, com a sua dedicação, e já avisando as pessoas que estão conosco, Fê, que faremos aquele curso especial sobre Uau! conhecimento na educação infantil à luz da neurociência. Está sendo preparado 10 módulos. Eu quero falar Sim. isso, porque depois eu esqueço. E também aproveitar que as pessoas estão entrando. Gente, por favor, eu tenho um canal no YouTube. Lá, hoje coloquei, Fê, 4 encontros. Eu chamo de conversas sobre Aham. infantil. Que, Que claro, fantástico. são muito rápidas, mas que serão muito bem tratadas e esmiuçadas no nosso curso de formação. Gente, Sem entra no dúvida. canal, tem um tal de aperta o sino, dá like, eu não sei direito o que é isso. Aperta o sininho para ativar as notificações, porque toda vez que você postar alguma coisa, a pessoa recebe. E aí a Ah, pessoa se inscreve, primeiro se inscreve no seu canal, para que tá, você possa realmente, para que ela possa te acompanhar, e coloca no sininho para receber notificação quando você postar algum vídeo novo. pronto. Tem 4 filminhos. Eu fiz pelo Loom, viu, Fernanda? Acabei fazendo pelo Loom. Loom, esse eu não conheço. Depois eu preciso de uma aula com você Uma do mão Loom. desse tamanho. Maquiar, pode fazer até de pijama. Olha! E além do canal da Celinha, inscrevam-se também nos canais do Ciesp, que lá E ficam todas as lives gravadas, né? Aqui curtam o Instagram, o Facebook e o canal do YouTube do Ciesp também, que está sempre sendo alimentado com todas essas lives fantásticas e maravilhosas que o Ciesp tem proporcionado para a gente nessa quarentena. isso mesmo. Fê, sobre os campos de experiências, existe uma correlação, Fê, direta com os direitos de aprendizagem, os 6 direitos. Eles Sim, estão interligados. Então, eu posso trabalhar o eu, o outro e o nós, para que a criança participe, expresse, conviva e assim por diante. Mas, especificamente, o campo do eu, o outro e o nós, eu nomeei, Fernando, com uma palavra-chave, que é a questão da identidade. Eu sou sim. estudiosa da psicologia social e Aham, todo tempo estou estudando como nós nos constituímos como pessoas, sim. como se dá o processo da construção da identidade. E é muito interessante a explicação pela psicologia social. A psicologia nos diz que somos seres em construção. Não temos uma identidade formada, pré-estabelecida e fixada, mas que na convivência e na relação com o outro nos constituímos e assim construímos a nossa identidade.
Em outras Sim, palavras, a identidade ela é sempre pautada em dois movimentos, o de estabilidade e o de transformação. Então, todo ser humano quer ter uma estabilidade, um marido, uma casa, uma profissão, mas dentro do processo da estabilidade existe a transformação. Ter uma casa um pouco maior, ter uma qualidade de ensino que produza mais aprendizagem, isso é a transformação. Agora, na educação infantil, Fernando, como a neurociência explica essa construção da identidade, sendo que nós sabemos que de 0 a 6 anos todas as aprendizagens acontecem ali e são a sim. base, a estrutura. Como a neurociência, em que área do cérebro, se ela cria sinapse, se não cria, não sei se eu estou falando errado, me perdoa. Não, imagina. Como é importante que esta criança olhe para si, se reconheça, conviva com o outro, estabeleça vínculos, ajude o amiguinho, colabore, participe. O que a neurociência, o que acontece no cérebro dessa criança, nessa convivência, nessa relação? É contigo. Como você diz, o que acontece com o menino nesse período, né? Eu fiquei apaixonado pelo menino, viu? Bem, o menino nessa época está mais propício para isso. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Mas vamos lá. A visão da neurociência não é muito diferente da psicologia social dentro daquilo que você me falou agora, né? Então nós somos seres em construção. É óbvio que nesse período da primeira infância até os 6 anos que você comentou, nós estamos muito mais propensos, muito mais abertos a criarmos novas habilidades. Por quê? A gente tem em períodos específicos, tem gente colocando aí neurociência paixão, é a minha paixão também a neurociência, viu? Mas nós temos períodos específicos durante a infância que nós chamamos de períodos críticos, e não entendam períodos críticos como uma coisa negativa, nesse caso, porque para mim, pelo menos, no meu conceito, sempre que eu penso em alguma coisa crítica, eu penso ali, ele está em estado crítico. Aí você fala, meu Deus, está para morrer, né? Então a gente tem essa a gente tem essa ideia de que o crítico, na verdade, a Tânia está falando, as janelas de aprendizagem, exatamente isso, né? Então a gente pensa, a Tânia é incrível, você não acredita a sincronia minha, duas pessoas falaram da Tânia para mim, eu conversei com a Tânia sem que soubesse de uma e de outra, e no fim as duas estavam falando da Tânia, foi incrível o nosso encontro, o meu encontro com a Tânia hoje, foi uma coisa cósmica. Mas, enfim, nós temos essas janelas de aprendizagem, esses períodos críticos que são críticos de bons, por quê? Nós temos uma maior conexão sináptica, uma maior abertura dessas células nervosas e que propiciam um aprendizado mais efetivo. Se você estimula, e aí que vem a questão, né? Estamos em construção. E como nos construiremos? Através de estímulos. Os estímulos que nós recebemos em casa, falando da identidade, da personalidade em si, mas isso se aplica para tudo, para a linguagem, para a visão, para a interpretação de texto, para cálculos, para cognição, enfim, todo esse processo que envolve a aprendizagem, ele também funciona da mesma maneira. Mas falando da identidade especificamente que a gente está falando, a partir do momento que nós estimulamos, e estimulamos como? Passando nossos valores, passando nossos princípios, passando nosso caráter, ou seja, ajudando, contribuindo na formação do indivíduo. E quando eu falo isso, eu não falo só de pais dentro de casa contribuindo. Nós, professores, dentro da sala de aula, somos fatores importantíssimos na construção desse indivíduo, na passagem desses valores, na passagem de ética. Por isso que hoje, dentro da BNCC, a gente trabalha as habilidades socioemocionais, que são extremamente importantes, e que nós vamos formar cidadãos realmente que terão mais facilidade de enfrentar problemas na vida adulta, na adolescência, né? E que terão valores que farão com que realmente eles consigam conviver em sociedade de uma maneira harmônica,
sem querer passar o outro para trás, colocando-se no lugar do outro, né? Então, a partir do momento que nós estimulamos, que nós imprimimos esses princípios, nós vamos formando numa região do nosso lobo frontal, e aí nesse curso nosso mais específico, a gente entra detalhadamente em cada um desses elementos. A gente tem o córtex pré-frontal, responsável pelas nossas funções executivas, mas o córtex pré-frontal, ele é dividido em 3 partes. Córtex ventrolateral, córtex dorsolateral e córtex órbito-frontal, né? Meu Deus do céu! Mas isso daqui só para clarear para vocês. Então, só para vocês entenderem, nesse córtex ventrolateral, ali é que ficam os nossos princípios do quê? De moralidade, de ética, de caráter, de empatia, de culpa. Ele fica nessa região aqui, meio que intermediária, né? Aqui mais para baixo a gente tem o órbito frontal, aqui o ventrolateral e o dorso lateral um pouco mais para cima, tá? Então, ele fica nessa região anterior, no nosso córtex pré-frontal, nessa região bem anterior. Então, por exemplo, nessa área é que a gente imprime esses elementos que a gente chama de marcadores somáticos. O que são os marcadores somáticos? São realmente esses estímulos que foram transformados o quê? Em valores, em princípios para mim, em caráter. Isso determina a minha personalidade. Mas é igual você falou, a gente tem esse período. A gente pode transformar, e isso acontece através do que a gente chama de neuroplasticidade. Então, eu tenho essas janelas da aprendizagem, eu tenho esses períodos críticos em que eu tenho muitas sinapses propensas a um novo aprendizado. Essas células nervosas, elas se ligam, se unem, formam uma nova conexão bioquímica, e a partir daí eu tenho o quê? A neuroplasticidade. E a neuroplasticidade me traz o quê? Aprendizado, me traz um novo hábito. Então, a partir daí, eu imprimo em mim os meus valores, e é bom a gente deixar claro que são valores tanto positivos quanto negativos, dependendo do estímulo que eu recebo desse meio ambiente que eu convivo, na escola, em casa. Existem os fatores genéticos? Sem dúvida nenhuma, tá? E eles têm um valor significativo. Há uma divergência grande entre os teóricos, entre os cientistas, dizendo que fica 50-50, alguns mais para o genético do que para o ambiental, outros mais para o ambiental do que para o genético. A meu ver, como cientista, mas não posso afirmar também porque não temos uma certeza absoluta disso, eu acho que o ambiental ele influencia mais do que o genético. Perfeito. Somos dois? Somos dois. Perfeito. Na veia. Então, pode coloca que a interação e o meio é um profundo e decisivo, vamos dizer, uma tomada mesmo dessa criança de influência pelo meio. Ela tem um poder decisivo nas escolhas, na vida, na personalidade, em todo o ambiente. Todo. E, na verdade, esse estímulo e essa tomada é que vai fazer com que ela consiga criar realmente a relação de causa e efeito para as coisas que ela vai fazer futuramente, né? Então, isso é importantíssimo. Ô, Fê, passa um slidezinho só para eu mostrar para as pessoas. Passo. Eu só não sei... Vê se esse é o primeiro. Eu vou colocar... Você só me fala se é o primeiro esse, tá? É o eu, é outro, nós. Não. Não, então peraí. Então eu acho que é esse. É só para mostrar. Não. Também não? Não. Meu Deus do céu. Eu, outro. Esse? Não. É o azul, Fê. Azul, meu Deus. Será que eu recebi o azul? Esse! Muito bom. É porque deu certo. Gente, ali, ó, vocês podem perceber, essa imagem é de tudo que pode ajudar, Fê. Então, para que essa parte seja estimulada, para que ele vá adquirindo seus valores. Olha, relaxamento, escuta, aula de linha, visualização em espelhos para autoidentificação, reconhecimento. Embora ele olhe, não sabe que ele é ele, mas, enfim, colabora também. Claro. Individuais, perceber, trabalhar com o menino, se ele é loiro, moreno, se ele é preto, branco, japonês, trabalhar
se ele tem mão, quantos dedinhos, enfim, toda essa consciência também do corpo, que já entramos no próximo daqui a pouco. Brincadeira dupla, confecção de livros sobre os gostos, sabores, que este menino... Gente, é muito importante. Sabe o que eu sugiro, Fê? Que as criancinhas de 4 aninhos, 3, têm um mascote dentro da sala de aula. Sim. Ou tem um amigo, que é um boneco, que vai para casa, que troca, que alimenta, que tira foto. Então, esse amigo que ele vai aprender a cuidar do boneco, como se fosse... Porque a criança imagina, né? Então, ela leva o final de semana, passa a semana lá. E também trabalhar com livros sobre o que ele gosta. Eu gosto de comer isso, para que ele vá se reconhecendo, atribuindo sentido e aprendendo a constituir valores. Então, e a contação de história nisso já ajuda muito, né, Celinha? Já vai para o outro campo, mas é isso. É outro campo? Olha eu me antecipando aqui. Mas, ó, atenção, pessoas. Todos os campos estão intimamente relacionados como amálgama. Quando você trabalha o eu, você está trabalhando e como o nosso cérebro também. Vou aproveitar que você tocou nesse assunto, eu falo. Não dá, eu falei para vocês, gente, essa área está no meu córtex pré-frontal. Mas eu nunca posso pensar que o meu córtex pré-frontal está funcionando sozinho. Ele se liga com o sistema límbico, com todas as emoções que essa criança viveu, com todos os momentos, inclusive traumáticos, que estão impregnados em elementos cerebrais específicos. E essa comunicação, ela acontece para que, a partir daí, a gente tenha uma resposta a esse estímulo que nos foi dado. Né? Então não dá para falar, como os campos estão interligados, no nosso cérebro também a gente tem vários elementos interligados, vários neurotransmissores que propiciam essa comunicação e essa ativação ou inibição de determinadas áreas, e a partir daí a gente tem essa coisa maravilhosa que é o menino ali na sala de aula, né? Se expressando pra gente. Embora eu também defenda que o professor tenha foco na sala de aula, ou seja, que embora ele saiba que uma atividade é capaz de contemplar todos os campos e até muitos dos direitos de aprendizagem, mas que ele pode ou precisa ter um foco para que ele tenha um olhar avaliativo, diagnóstico, para... Então, assim, eu estou vendo tudo, eu estou dando de tudo, estou trabalhando em todos os campos. Só que o olhar se perde, Fê. Sim. Então, quando você tem um foco, você diz, hoje eu vou observar o corpo. Hoje eu vou observar se ele conhece a si próprio, se ele sabe nomear as partes do seu corpo e assim por diante. Bem, vamos para o próximo, Fê? Vamos, será que é esse? É esse? Tá certo? Pode ser. Então, na verdade, a gente está falando do eu, da identidade, de um processo de construção de valores, de significados, de reconhecimento, que leva... Porque assim, Fê, eu só me constitui Celinha a partir das relações que eu estabeleço com as pessoas. Sem dúvida. E para a criança de 0 a 6 anos, o corpo, eu dei o nome, a palavra-chave desse campo de experiência é corporeidade. E eu amo essa palavra-chave sua. Eu amo essa palavra, não é roubada. Sim, não tem problema, mas ela é linda. Ela é linda. Quem utilizou muito é um livro que eu amo, chama Metáforas para Reencantar a Educação. É do Hugo Asman. Ele é fantástico, ele já faleceu, inclusive faz 2 anos, mas ele é fantástico, antropologista, filósofo, ele é tudo. E ele traz essa palavra de corporeidade. Então, na educação infantil, a criança aprende brincando. Aprende com o corpo. O corpo é instrumento de aprendizado. Então, eu gostaria de perguntar para você como esse movimento, essa imitação de gestos, essa corrida de obstáculos, gatinhar, levantar, subir, descer, arrastar, colocar...
como a neurociência pode contribuir ou para que a gente possa entender essa importância. Só uma coisa, todo Fique à professor vontade. precisa ter os critérios de observação no campo. Eu quero observar se ele anda, se ele se equilibra, se ele pula obstáculo. Ele tem que ter critérios para observar. Eu trabalhei com uma professora, Fê, que ela ficava de costa no campo. Vocês conhecem pessoas, alguém que faz isso? Vocês que estão aqui com a gente? Então, ela ficava de costa. Eu digo, menina, você não está olhando para as crianças? Eles têm que brincar à vontade. Esse à vontade não existe. É à vontade, sim, mas sob a minha observação. Exatamente. Tá, porque nesse momento que eu percebo se a criança já está sabendo ter controle, está adquirindo um movimento mais coeso, enfim. Onde esse corpo está na cabeça, Fernando? No cérebro. Em várias áreas. Na verdade, a corporeidade a gente usa muito na neurociência também. E pela neurociência, por isso que eu amo essa palavra também. E pela neurociência, a corporeidade é a maneira como o nosso cérebro enxerga o nosso corpo, né? Então é a maneira... Fala de novo, Fê. A corporeidade é a maneira como o nosso cérebro enxerga o nosso corpo. Então, a maneira como a gente pode trabalhar, como a gente pode se expressar, como a gente pode ter controle sobre esse corpo, né? De maneira até que a gente... Porque existe no nosso cérebro um elemento que depois no nosso curso a gente pode se aprofundar mais nele também, que ele se chama gânglio basal, né? Os gânglios basais, eles são responsáveis para integrar pensamento, sentimento e movimento. Então, ele é fantástico nesse sentido, até na questão do controle dos nossos impulsos, que está aqui no nosso lobo frontal, onde nós tínhamos falado anteriormente, né? Então, a questão da corporeidade, de ter o controle sobre os seus movimentos, sobre o corpo, a gente envolve muitas áreas. A gente envolve o cerebelo, por exemplo, que está responsável por esses nossos movimentos mais grosseiros, né? A gente tem também no nosso lobo frontal a área responsável pela coordenação motora fina, né? E isso é extremamente importante nessa idade que a gente desenvolva nessas crianças. Agora, o que é legal a gente frisar, igual você falou, poxa, a professora dá as costas para o campo, né? Não deve. Por quê? Existem maneiras de nós orientarmos e até individualizarmos treinos cognitivos e atividades que essas crianças possam fazer, de modo que elas apliquem essas atividades para o desenvolvimento de áreas cerebrais específicas. Então, se nós pegarmos esses períodos críticos em que a gente sabe, por exemplo, que a gente tem um desenvolvimento muito grande da linguagem, e nós trabalharmos áreas que são responsáveis pela linguagem, pela interpretação de texto, isso é fantástico. Então, no curso de reabilitação cognitiva, eu dava justamente sugestões de atividades que nós podemos fazer e que propiciam ativações da área de memória, da área de foco, da área de concentração, da área de equilíbrio emocional, da área de linguagem, da área de matemática. E a gente pode trazer isso para o nosso curso também, que esse curso vai ser incrível, hein, Celinha? Pelo amor de Deus! Mas só para eu finalizar aqui, imagina, isso que eu estava falando, as brincadeiras que nós fazíamos antigamente... Pode pôr na tela, Fê. Vou tocar aqui. Olá! As brincadeiras que nós fazíamos antigamente, pique-esconde, andar de carrinho de rolimã, empinar pipa, jogar fubeca, eram brincadeiras que promoviam ativações cerebrais que hoje, infelizmente, com a tecnologia a gente não consegue. Né? Então, por exemplo, você vai falar de foco e concentração. Você ficar num jogo, no celular, promove foco e concentração? Ok, promove. Mas um desenho promove 10 vezes mais a ativação da área de foco e concentração do que você ficar no celular. Né? Então, eu tenho trabalhado muito e tenho insistido muito nesse sentido de nós resgatarmos algumas dessas atividades tão lúdicas e que promovem uma efetividade de ativações cerebrais que vão propiciar um desenvolvimento melhor para essas crianças. Inclusive, na segunda-feira, até te convido também, Celinha, na terça-feira, às 19 horas, eu faço uma live aqui pelo CIESP com Edinho Paraguaçu. E ele, além de
Você conhece o Edinho? Conheço. Então, eu vou fazer uma live com ele que a gente vai justamente resgatar essa questão do brincar e do cantar na educação infantil. E o que a neurociência mostra pra gente da importância dessas atividades. Então, venha conosco, nos assista segunda-feira, por favor. Nós estamos tão propagandistas, né? Tem que dizer quando eu tô quieta. Duas coisas, Fê. Uma, o meu filho tem uma marca chamada Moleque de Rua. Eu descobri pelo seu Facebook, fiquei fascinado. Eu quero conhecer o seu filho. Tem noção do que é isso. Um dia, aqui em casa, eu disse, meu Deus, esses meninos não saem da tela, agora mais do que nunca, né? Não saem da tela. Ai, as brincadeiras infantis são tão lindas. Mãe, vamos escrever um projeto? Vamos. E aí, nasceu o Moleque de Rua. Ele vai para as escolas. Fernando, os pais andam de carrinho de rolimã, ele fabrica carrinho. Sim, eu vi e eu fiquei fascinado. É a mais linda, Fê. Bom, eu ia te fazer uma pergunta. Tem crianças que não param sentadas e que andam trombando e caem. O que é isto, Fê? Pela neurociência. Eu sei explicar, mas pela psicologia. Geralmente, no nosso cerebelo, existem umas células muito específicas, células nervosas muito específicas, que elas chamam células de Purkinje. E, geralmente, um excesso de conectividade, ou seja, essas células extremamente excitadas e, vamos dizer assim, meio loucas ali dentro, elas conseguem promover vamos supor, o menino desastrado, vamos dizer assim, né? Aquele que bate em tudo, que não para, que sai. Então, também, por exemplo, nas crianças com o transtorno do espectro autista, a gente tem uma falha também na conectividade dessas células de Purkinje, principalmente quando eles entram em crise. Então, por isso que a gente muitas vezes associa os movimentos estereotipados que eles têm por esse descontrole e essa alta conectividade das células de Purkinje. Mas ontem eu fiz uma live, e uma coisa que pode ajudar muito nesse sentido, eu fiz uma live sobre yoga infantil, Celinha. Estou apaixonada. Não, a gente precisa conversar sobre isso porque os benefícios que a yoga pode trazer e de equilíbrio cerebelar, que é onde essa área que eu estou falando dessas células específicas, e do meu córtex pré-frontal, a ativação que eu tenho dessas regiões com a yoga, e aí a gente tem... Não, é uma coisa linda, é linda. Para que eu possa sossegar, porque tem um pouco de, acho que de nível de hiperatividade, eu faço yoga. Eu tenho, também tenho. Todo dia de manhã. Você faz? Faço cumprimento ao sol, senão Meu não... Deus! Namastê, Celinha, namastê. Para criança deve ser incrível. Não, eu fiquei apaixonado. Eu vou te passar o link da Lenise, que foi quem fez. Ela é educadora de yoga infantil. Ela vai nas escolas, além de ter um instituto dela, o estúdio dela. Eu vou te passar o link depois para você conhecer o trabalho, que é magnífico. Ai, que coisa boa. Hoje nós estamos tão propagandeiros. Vamos para o próximo. Venha para o Ciesp, você também. Então, vocês querem fazer alguma pergunta? Vão fazendo. Podem fazer. Uma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, já faça a pergunta que a gente vai respondendo no Namastê, Jaque, no processo. Temos também o campo, eu não sei qual slide que vem depois, não importa. Fala para mim o que é. Existem, tanto faz, são 3 campos que nós temos ainda. O próximo, Fernando, é esse, ó. Isso pode ser. Traços, sons, cores e formas. Eu dei a palavra-chave criatividade. Então, aqui, Fê, olha só, eu tenho a música, eu tenho o desenho, eu tenho a plasticidade, as cores, as pinturas, eu tenho o mundo que me rodeia de formas, quadrados, círculos, eu tenho... Mas esse campo, especificamente, trabalha com a criatividade, com a exploração desse mundo. E insisto, toda a escola que eu faço assessoria, eu peço, mas eu insisto, para que tenha uma bandinha, para que a criança perceba o ritmo. Então, aqui eu tenho um mundo criativo. Sim. Então,
A criatividade, que até um dos eixos que eu trabalho normalmente nas aulas e nas avaliações, é um dado posto, é aprendido e que área do cérebro, porque existem pessoas, Fê, que com uma florzinha desse tamanho transformam numa paisagem, inventam coisas e criam. Tem crianças que a gente já percebe que têm mais habilidades para discriminar auditivamente, para interagir com a música. E também tem as fases do desenho que precisam ser acompanhadas, mas garatuja, enfim. Tem crianças que eu não consigo guardar esse nome, Celinha, garatuja. Você não tem noção. Eu fico um galocha, garrancho, qualquer coisa, menos garatuja. Né? Agora eu vou guardar. Então, é isso, Fê. Eu queria saber de que forma você pode fazer... O que acontece no cérebro de uma criança quando ela lida com som, com desenho, quando ela escuta vários tipos de música, menos funk, nada contra, mas porque na escola nós estamos lá para, né, para ampliar. Não importa se você ama funk, pode amar, mas na escola eu sempre estou na clássica, numa música mais suave, numa música de brincadeiras, enfim. Onde está isso no cérebro e como que isso pode... Porque a criança, chega uma hora que ela diz assim, menino, faça um desenho, aluno, faça um desenho. Eles dizem, não sei desenhar. Ou seja, em outras palavras, a criatividade acabou ali. Exatamente. Então, aonde está isso e como que se faz? Eu tenho muitos exemplos, acho que hoje não dá tempo, porque já são 18... Meu Deus do céu, 36 já. Eu estou te ouvindo, sou todo ouvido. Vamos lá. Na verdade, são muitas áreas que são ativadas, né, para que a gente consiga essa manifestação artística, vamos dizer assim, né, da criatividade. Para a gente dividir de uma maneira mais fácil, até pelo tempo que a gente tem, nós temos dois hemisférios cerebrais, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que são hemisférios antagônicos, né? O hemisfério esquerdo, ele é totalmente racional, ele é totalmente lógico, enquanto o hemisfério direito, aí sim, ali nós temos aquilo que é artístico, aquilo que é musical, aquilo que é abstrato, né? Aquilo que é mais espiritual, mais leve, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem muito a ativação do nosso hemisfério direito quando realmente nós temos toda... Saiu? Volta tá para me ouvindo? Não estou te enxergo. Peraí, vamos lá. Então, a gente tem ativação muito forte desse hemisfério, né? Quando a gente fala de música, e aí a gente entra numa outra paixão minha, que é a música, e eu sou um profundo estudioso da musicoterapia, qualquer dia nós vamos cantar juntos. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse meu amor. A gente vai cantar junto qualquer dia. Fantástica ali. Como contemplar esses campos de forma adequada nesse tempo de aulas remotas? Vamos falar já já. Tranquilo, já vou terminar aqui rapidinho para a Célia falar. Mas quando a gente fala em música, a gente tem uma ativação muito forte do meu hemisfério direito, como eu havia falado, mas do meu lobo temporal, né? Aqui fica aqui sobre o meu ouvido. O meu lobo temporal, ele é responsável pelo processamento do som, pelo processamento musical, né? E a partir daí, no meu lobo temporal também, eu tenho a minha área de Wernicke, responsável pela minha interpretação de texto. Então, a possibilidade que eu tenho de intervenção através da música. E com a música, eu sempre falo, existem vários tipos de músicas, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes, por exemplo, principalmente em crianças com TEA, né, que tem um transtorno do processamento sensorial, às vezes muito exagerado, nem sempre o mesmo tipo de música que vai fazer bem para a maioria das crianças pode fazer bem para crianças com algum transtorno do espectro autista ou algum outro tipo de transtorno nesse sentido, né? Então a gente precisa ser muito criterioso. Uma coisa eu falo para vocês, existe uma área no nosso cérebro
que o funk ele promove uma hipoativação dessa área. E nada contra o funk. Eu digo aquele funk pancadão, né? Aquele batidão que fica em São Paulo e no Rio. E essa área realmente é aquele córtex, córtex pré-frontal ventrolateral que eu falei para vocês, responsável pela nossa moralidade. Ela promove uma hipoativação dessa área. E se tem essa hipoativação, com certeza eu tenho uma menor passagem de sangue ali e eu tenho uma menor reação a uma possível moralidade que eu pudesse ter. Então, esse é um estudo que a neurociência está fazendo e é muito sério, né? E a gente percebe realmente que existe uma hipoativação dessa área. Agora, o que tem uma conectividade muito grande quando a gente fala em música e por que isso torna o aprendizado mais significativo também, além de ativar essas áreas no lobo temporal, que são responsáveis por aprendizagem, por interpretação de texto? A gente tem uma ligação, a música ela é processada no nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico ele é o centro processador, o centro regulador das nossas emoções. Então, quando eu falo em música, automaticamente eu estou falando de emoções. E quando eu falo em desenho, em que a criança expressa, além de produzir essa criatividade que precisa ser estimulada, ela está fazendo ali, na verdade, uma narrativa autobiográfica dela. Não é? Então, o quanto a gente pode ver dessa história, de todos esses marcadores somáticos que nós falamos e que estão intrínsecos nessa criança, e o quanto ela pode expressar, através do desenho, através do traço, essa questão interior, essa questão interna dela. Então, isso é apaixonante, não é, Celinha? Apaixonante. Eu digo que o desenho é o registro do pensamento dessa criança. É o registro das suas próprias emoções. Sim. Por isso que no ensino remoto, tentando responder a questão de uma pessoinha linda que está aqui, no ensino remoto, tenho insistido muito para entrar, para começar uma aula pelo Self 2, que é o lado da criatividade e da emoção, como você maravilhosamente tão bem colocou. Porque momento em que eu me conecto com o outro, isso pode ser feito por meio de histórias, contando um pouco da minha vida. Olha, gente, sou professora, falta 4 anos para eu fazer não sei que idade, que eu não vou contar. 35. Ah, isso. Contei. É o momento em que o professor diz, pessoas, eu estou aqui com vocês. Assim como nós acolhemos, eu quero que vocês se sintam muito abraçados, muito acolhidos, pessoas lindas que estão aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Então, por esse motivo, no ensino remoto, não é só o conteúdo que está valendo sim, precisa ser garantida essa excelência no trabalho, porque qualidade já é nosso dever. Sim. Nós temos que ofertar a qualidade, isso é o mínimo. Mas aí, como fazer isso? Tocando o coração dessas crianças, falando dos seus sentimentos, falando dos seus sonhos, falando e começando uma aula para que ele tenha esse vínculo, Fê, essa ligação. Eu acho que isso ajuda a... Claro, não. Essa afetividade, trazer essa emoção para dentro da sala de aula, aumenta muito essa conexão sináptica e, consequentemente, torna o aprendizado muito maior, muito mais efetivo. Isso não tenho dúvida. Aí tem professor, um dia o professor me ligou e disse, Celinha, eu não consigo falar da minha vida para ele. Eu digo, não necessariamente, você precisa dizer da sua vida. Lógico que não. Uma história que faça sentido para eles, né? Sim. E aí, respondendo ainda a pergunta, nesse curso que Fernando e eu estamos terminando... O pessoal está perguntando quando é o curso. Não tem uma data ainda, né, Celinha? Acho que provavelmente agora, né, Fê? Mas o Fernando está saindo um pouquinho, eu vou continuando. Voltou, Fernando, agora voltou. Eu deu uma pus pausada, 1000 megas agora aqui. voltei. Eu estou precisando colocar 5.000 aqui em casa, porque não está adiantando. Aconteceu até com... Bem, então, a Regina falou que vai ser em julho. Vai ser em julho o curso. Oi, Bela linda, te amo, viu, querida?
Então, em julho, está previsto 10 módulos, e a cada módulo, Fernando e eu faremos essa conversa, esse diálogo da didática, de aulas, gente, com exemplos concretos, né, Fê? A gente Exatamente, exatamente. vai trazer trabalhos, atividades, planos de aula, conteúdos, porque o ensino híbrido continua, né, Fê? Depois. Sim, Olha, eu tenho que confessar uma coisa, Fernando. Chorei, diga. eu chorei essa semana. Por Gente, quê? eu chorei, porque as aulas, se tudo der certo, só em 8 de 8 setembro. de setembro. E não sendo pessimista, eu acho que vai ser difícil ainda começar em 8 de setembro, ainda com ensino híbrido, só com 30% das crianças. Eu tenho minhas dúvidas ainda, viu? Eu tenho uma fé e uma crença que a gente volta antes. Oi, vamos nessa então, gostei. Tarde Muito uma coisa, bem, eu isso é creio tudo. em todos os campos de experiência. Se você tem esse foco atento, Fê, você vai olhar atentamente para o corpo, você vai escutar as palavras e a forma que ele se expressa com atenção, você vai Sim. perceber como ele se relaciona com o próprio corpo. Nos fóruns, Fê, conta outra. Isso é muito importante também. E agora E sabe vamos o para o que é outro gostoso campo, disso que porque você está senão o falando tempo também? está voando. Meu Deus. Só faltam 14 minutos. Mas deixa eu só falar uma coisinha rapidinha nisso que você está falando, e que é muito importante, nessa questão do eu, do outro, do nós, a possibilidade que a criança tem de tentar imitar o comportamento do outro, né? Então, por isso a importância de nós também, professores, passarmos o que... Neurônio espelho, exatamente. Passarmos o que nós temos de melhor. E você falou do espelho, né? No primeiro slide que a gente falou. Então, isso é muito importante, porque a criança tem essa tendência, através dos neurônios espelhos, de imitar realmente o comportamento do outro, o movimento, muitas vezes, do outro, e que, através desse processo, nós conseguimos imprimir realmente conceitos que são importantes para o desenvolvimento dessa criança e para o crescimento dela como indivíduo também. Sim, que lindo. Alguém perguntou, Regina, Fernando, o curso vai ser pago? Eu creio que é uma taxa, gente, simbólica, pelo tempo Sim. de dedicação, dos slides, preparo de. Mas, assim, nada que não esteja compatível com o fato de você ser um educador, porque eu também Sem sou. dúvida. Então, Não, sem dúvida. E não é adequado com fácil. a realidade que nós temos hoje também, devido à pandemia, tudo. Então, é mais para poder manter os Histórico. custos, né, que tem do curso. E vai ter certificado também, envolve uma série. Sim. Bom, temos ainda o campo da escuta, fala, pensamento, Espera imaginação. aí que eu vou procurar aqui. Eu acho que Aqui só vai está. isto. E eu chamei de letramento. Que lindo. Por que eu gosto de pôr título em tudo que eu faço? Para que o meu cérebro, quando eu falo, você já trabalhou letramento? Ah, escuta, então eu faço associações. E eu aprendo assim também. Eu nomeio Sim. uma palavra que define tudo aquilo. Então, olha, Fê, a Acho que você é minha irmã gêmea, porque nós somos tão parecidos. leitura, só que não, é a maior aluna de canto. Eu fui discriminada. Sério? Minha professora me botou para escanteio, pessoas. Ah, Ritmo, nem entonação, nem timbre, nem harmonia. Eu digo, morri. mas na aula de canto eu ia bem, mas na aula de ritmo, que tinha que bater o ritmo certinho, era uma negação. Meu Deus do céu, fui colocado para fora também. Campo, eu sou assim apaixonada. Quando a gente fala de imaginação, é também um poder criativo de ir além, Sim, de não ser claro. óbvio. Então aqui existe dedução, intuição, existe hipóteses para imaginar, para construir mentais.
Quando eu falo de pensamento, eu posso estar falando de pensamento crítico, pensamento criativo, pensamento construtivo. A fala, que é a Sim, própria expressão, e um detalhe muito importante nesse tempo de pandemia, viu, pessoas? A escuta, Fê. Escuta sensível, pensante, com pauta. É da Madalena Freire, filha do sim. Paulo Freire. Aham. Como é importante você escutar as famílias, os meninos, ler muitas histórias. Existem algumas programações da Netflix que até são consideradas importantes, mas aí a área da linguagem fala que está acabando o tempo. Meu Deus do céu! Nós temos duas áreas no cérebro, uma na região frontal aqui que nós havíamos falado, que se chama área de Broca. Processado isso que eu estou falando para vocês e Pode eu pôr estou você grande. viajando e tem hora que dá uma travadinha. Ah, é, vamos voltar. Que eu estou discursando, que eu estou falando, né? E existe no lobo temporal, como eu havia falado, mas no meu lobo temporal esquerdo, porque é lá que está a minha lógica, a minha parte mais concreta, né? Então, no meu lobo temporal esquerdo, eu tenho a área de Wernicke. A área de Wernicke é a minha área de interpretação de texto. Então, quando eu estimulo, é aí que vocês começam a fazer essas associações, como a Celinha falou que faz essas associações, e nós começamos a dar um sentido a tudo isso que eu e a Celinha estamos falando aqui na live de hoje. Então, vocês começam a aplicar isso, trazer para o dia a dia de vocês e dar um sentido mais específico, né? Por exemplo, só trazendo para a prática, como a Celinha falou, dando exemplo prático disso, nós pularmos a amarelinha, nós conseguimos ativar fortemente essas duas áreas, tanto a área de Broca quanto a área de Wernicke, com uma brincadeira incrível que muito mais do que a ativação dessas áreas, ela traz diversão, ela traz a questão da lateralidade, do equilíbrio, né? E da coordenação motora, e ela também ativa a minha área de interpretação de texto e o meu centro do discurso, que é a área de Broca também. Se a gente faz aquela amarelinha africana, você já viu, Celinha, aquela amarelinha africana, que as pessoas vão seguindo uma atrás da outra e fazendo movimento? Eu vou te mandar um vídeo. Ela consegue ter uma potencialização ainda maior da ativação das áreas de linguagem de interpretação de texto no nosso cérebro. Que lindo. Por isso, eu acho que nesse tempo de ensino remoto, trabalhar também essa fala, essa expressão do próprio professor. Façam uma Claro. queridos, não se esqueçam de quando começar a sua aula, você falar, pais, hoje vamos trabalhar o campo de experiência tal para que o seu filho possa se expressar mais, aprender a Sim, escutar. Faça isso, porque vocês estão tendo trabalho. Eu sou muito grata aos professores, sabe, Fê? sem Oi, dúvida. boa, meu Deus, meu E que Deus. esforço que todos os professores fizeram para que a gente conseguisse essa adequação, essa adaptação nesse momento que a gente está vivendo, né? Eles merecem o Oscar e serem chamados de Vossa Sem Excelência. dúvida. Bom, alguém está Verdade. perguntando sobre o curso. O curso é a construção do conhecimento, não, a educação infantil e a construção do conhecimento no ensino remoto e presencial. Aí vem mais alguma coisa, a luz da neurociência, e são 10 módulos. Gente, vai ser tratado minuciosamente, cada atividade, o que faz, por que você precisa trabalhar e assim por diante. Acho que não temos tempo de ir para os 2 próximos campos, Fê. Eu vou Faltam só 7 minutos, na verdade. Isso, dá uma pinceladinha e a gente retoma no curso. falta tempos, espaços, Deixa eu procurar transformações, aqui para você. quantidade. Então, esse campo, eu nomeei isso, espaços, tempos, quantidades. Eu nomeei de descobertas. Eu ia nomear de mundo, aí eu ia nomear de vida. Eu não sei se ainda não é o termo final. O que é isso? É a matemática. Isso é a noção temporal, espacial, enquanto ela ocupa e o mundo se organiza, esse mundo todo. Dizem
os textos por aí, que é a matemática e que é as questões de espaços e tempos, são os olhares para a geografia, mas eu creio que aqui é o próprio mundo. Eu preciso contar, eu preciso saber relacionar o ontem, o hoje, o amanhã, o alto, baixo, magro, gordo, enfim. É todo esse universo, é perceber. Então, atividades, Fê, vai até a janela, olha para fora, olha para o entorno. Gente, que cor está o céu? Tem sol, não tem? Então, e também a apropriação da ideia de número. Então, Claro. ainda não tem nome, mas ficou assim, descobertas, porque... Mas não é, para mim é um mundo esse... E como a gente pode trazer isso para o dia a dia, né? O fato ali de, às vezes, brincando na cozinha com os filhos, separando alimentos, contando quantos grãos de uma coisa você tem, quantos pedaços de uma fruta você tem, você está trazendo essa questão do fracionamento, você está trazendo essa questão da soma, da multiplicação, para uma coisa cotidiana que vai fazer com que seja fixada, memorizada de uma maneira muito melhor, né? De uma maneira muito mais fácil. Então, isso é muito gostoso. Acho que acabou. O pessoal está perguntando a respeito do nosso Instagram. O da Celinha é Célia Godoy Oficial, né, Celinha? Isso. Célia, o Godoy com Y, Célia Godoy Oficial. O meu tem o Dr. Fernando Lauria, tem o Instituto Límbios também, que é o meu instituto. Vocês podem nos seguir. A live ficará gravada. Tem gente perguntando se a live vai ficar gravada. Ela ficará gravada tanto aqui no feed de notícias do Instagram, como também no YouTube, no canal do CIESP, do YouTube também vai ficar gravado lá, tá? Mas passou muito rápido, né, Celinha? Foi? Sim, eu não sei para essas pessoas lindas, né? Errando. Eu também só queria falar mais uma coisa, Fê. Vou começar um curso, mas é geral. Não é para a educação infantil especificamente. Com Paulo Ferraz. O início é dia 6 de julho. Eu me dei de presente de aniversário, porque o aniversário é dia 7. Sério? Dia 7. Aê! Viva! Então, serão 12 módulos. É um querido também, é um parceiro da Regina, do CIESP. Chama o Tecer das relações e do ensino-aprendizagem. Procurem lá no Paulo Ferraz ou a Lu. Depois eu posso passar o telefone também. E não esqueçam de entrar no meu canal, pessoas. Qual é o nome do Isso. Fernando? É Límbios. Límbios, isso mesmo, de sistema límbico. E entrem no canal da Celinha, entrem no canal do CIESP, inscrevam-se, aproveitem essas lives que estão sendo feitas, porque sem dúvida nenhuma a gente acrescenta muito, a gente aprende demais, é uma troca de aprendizado. Nós aprendemos demais com vocês, vocês aprendem com a gente também, e nisso a gente vai somando e formando e tecendo, né, Celinha? Uma grande rede em prol da educação, para uma educação realmente mais humanizada, mais humanizadora, uma educação mais efetiva e que vai transformar, sem dúvida nenhuma, o mundo num mundo bem melhor também, que é isso que a gente trabalha e é por isso que a gente luta, não é? Pessoas, muito obrigada. Fiquem com Deus, que Ele cubra vocês de bênçãos. Fernando, sempre. Prazer muito grande, muito obrigada. O prazer é meu. Um beijo. Vamos salvar. Um beijo grande, gente. Até a próxima. Obrigado, Regina, CIESP, Bel, todo mundo, viu? Tchau, lindos. Vocês são os amores. Obrigado. Salva, Vou salvar. Dá tempo ainda, hoje tá tranquilo. Beijo. Beijo. Oi, a linda.